Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser lançado no domingo. A ideia é todo domingo trazer um fundo famoso, com muito cotista, ali bem procurado, fazer uma leitura das movimentações, ler algum fato relevante que teve, e no final ver o cenário macroeconômico que é atual, né, notícias da semana sobre os fundos imobiliários, taxa de juros, juros futuro, né? Então, essa é a ideia desse vídeo no domingo, um pouco mais longo, então por isso de 10 a 15 minutos, mas acredito que seja bem interessante para você que estuda fundos imobiliários terem uma noção, né, do que eu procuro saber na semana para colocar como precificação nos meus ativos, né? Então aqui, BTLG, a gente tá vendo aqui no Status Invest, está sendo negociado em R$ 88, já foi negociado nas últimas 52 semanas, no mínimo, R$ 85,37. E atualmente, pegando o gráfico de 5 anos, a gente está numa das mínimas aí desses 5 anos. Claro, perde ali para a pandemia, que foi um preço menor ainda, mas a gente está aqui nessas minas. Um fundo que vem amadurecendo muito. Não, na verdade, não vem amadurecendo muito. É um fundo muito bom, que aumentou muito de qualidade. É uma gestora que nesse fundo faz um ótimo trabalho, muita transparência. O relatório gerencial é perfeito, consegue agregar muito valor ao cotista, né? Transmitindo transparência, informação útil, né? E todos esses fatores que a gente procura nos fundos imobiliários, né? Então, se a gente vê aqui, o dividend yield está de quase 11%, está em 10,45%, um PVP de 0,85, então 15% de deságio em relação ao valor da cota patrimonial, ok? E vem pagando aí nos últimos meses 78 centavos. Né? Se a gente pega ali desde setembro, teve um anúncio de 78 centavos e em agosto era 76. No relatório gerencial, que a gente vai passar agora, a gente consegue ver o guidance, né? Mas antes disso, vamos ver aqui a reciclagem do fundo. Aqui ele comenta de algumas movimentações, né? Então, conforme o comunicado do dia 13 de novembro, o fundo concluiu as vendas de tais ativos, BTLG Camaçari, BTLG Campinas, ok? Fala dessas movimentações. Atualmente, 90% do ABL do fundo está localizado em São Paulo, ok? Na data do fechamento, o fundo recebeu 27 milhões em cotas do fundo GGRC e o saldo de 30 milhões será pago em duas parcelas semestrais iguais, com a primeira prevista para junho do ano que vem, 2025, e a segunda parcela para dezembro de 2025, ambas corrigidas pelo IPCA. Vamos ver. Aqui é referente a uma negociação, né, que o GGRC comprou ativos do BTLG, comprou nesse esquema de dar cotas do GGRC, além dessas duas parcelas. Aqui também comenta dessa outra venda do ativo BTLG Ambev Santa Luzia. Né? Aqui o interessante, até a gente vai ver o fator relevante, mas ele fala do retorno que teve. Né? Então, um ganho de capital de 31% e TIR de 21,5%. TIR é o retorno anualizado daquele ativo. Então, não sei agora quanto tempo eles tiveram esse ativo, mas pegando, por exemplo, 3 anos, com os rendimentos desses 3 anos e o lucro que ele obteve em relação à compra, né, com a venda desse ativo, a TIR foi 21,5% ao ano. Então, nesses 3 anos, supostos 3 anos, tá? Esse foi o retorno. Então, não sei qual o tempo que eles têm esse ativo, né, esse galpão, mas aqui eles dão esse indicador para você calcular qual foi o retorno desse galpão logístico. Com as vendas mencionadas, o fundo desinvestiu 80% do PL do antigo FII V2 em 2 anos, com ganho de capital de 28,5%, 22% acima do laudo, né, e a TIR de 23,2%. Como eu falei, é o retorno anualizado. Okay? Bacana aqui. Tem a DRE do fundo, né, então distribuiu 88 centavos, sendo que 83 foi de receita imobiliária, 22 de receita financeira, correto? E conseguiu aumentar a reserva do fundo, né? Agora a reserva a gente tem aqui de 15 centavos. Aqui a gente tem o guidance do BTLG, segue abaixo uma estimativa da banda de distribuição para os próximos meses do segundo semestre de 2024, né? Então,
no caso seria ali o final desse ano, ok? Fala aqui dos ativos, né, as concentrações que tem, então concentração em açaí, tem um total de 73 locatários. Seguindo aqui, a gente tem qual o indexador dos contratos, bacana. Bom, o que eu queria trazer para vocês eram as movimentações, né, essa informação sobre a TIR. Bom, aqui tem os ativos bem detalhado, imagens, ABL, né? Então, bem interessante para quem quer conhecer melhor o fundo, ok? Então, vamos fechar, vamos voltar aqui para o Status Invest, só para ver o fato relevante, né? Então, eles soltaram esse fato relevante no dia 16, e aqui no ponto 2 eles comentam, né, concluir a venda do BTLG Ambev, e eles falam dessa TIR que eu comentei, que eles também comentaram no relatório gerencial, né, TIR de 21,5%. Ou seja, gestão ativa consegue trazer valor nesse destravamento de lucro em vendas, né? Então, a ideia do fundo imobiliário de tijolo é que ele entrega os aluguéis e os imóveis são corrigidos pelo IPCA. Então, quando a gente vê uma venda de um ativo, se aquele ativo trouxe um TIR de 21,5%, aquele foi todo o valor que ele destravou nesse período, né, anualizado. Então, bacana a gente ter esse valor, que é muito bom, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um fundo de papel ali que paga bastante, 16%, 18%, a gente pega esse fundo de tijolo, que alguns ativos que eles conseguem fazer esse destravamento de valor, uma TIR de 21,5%. Então, bacana. É muito interessante quando a gestão consegue ser ativa e trazer esse destravamento desses rendimentos que posteriormente vão ser entregues, né, para os cotistas. Então, bacana, finalizando aqui do BTLG, era mais para trazer esse resumo e quanto eles distribuíram e esse conceito da TIR, né, como a gente consegue tirar o valor, uma informação, né, dessa TIR que ele comentou, né, nesse fato relevante. Então, bacana. Aqui a gente tem a primeira notícia do cupom, que é, né, o BC divulgou nessa sexta-feira a ata das motivações que resultaram a alta de 1 ponto percentual da taxa Selic. Então, agora a gente está com uma taxa Selic de 12,25% ao ano os diretores da autoridade monetária defendem o compromisso de direcionar a inflação para a meta, né? Então, eles estão projetando agora uns juros básicos ali por volta de 14% até março de 2025. Bacana. A segunda notícia aqui são os juros futuros que estão ali por volta de 15%, agora estão os juros futuros para o contrato de 2026 estão em 14,94% e para 2027 estão em 15,3%. Então, um juro futuro alto, por isso que os fundos imobiliários estão caindo, né? É um dos motivos. Bacana. Outra notícia também é que o BTHF, novo BCFF11, chegou ao mercado na segunda-feira, e é outro fundo imobiliário que dá adeus à bolsa, né, que foi o BCFF11. O BTHF comprou os ativos do BCFF11, então se você tinha BCFF11, agora você tem a BTHF11, né, na proporção que eles comentaram no relatório gerencial e tudo mais. Então, quem tiver o fundo e não souber o que está acontecendo, basta acessar o BCFF11 ou o BTHF11 e descobrir, né, os últimos informações que eles soltaram no mercado para os cotistas. Outra notícia, né, essa notícia é sobre o investimento estrangeiro que vem crescendo nos últimos anos, né? Então aqui, só lendo esse parágrafo, né, os fundos imobiliários estão ganhando um novo perfil do investidor, que são os estrangeiros. Enquanto 76% do mercado segue com as pessoas físicas, 18% está com os fundos imobiliários. A parcela de investidores não residentes representam 4,5% do total. Tá? Então, né, tem esse dado, né, de investimento estrangeiro vindo para a bolsa, investindo em fundos imobiliários. Então, bacana a gente saber disso, né? Então, é um fundo que está crescendo, é um mercado que está crescendo na sua ideia, né? Os fundos imobiliários, a maioria ainda é pessoa física, mas cada ano isso amadurece ainda mais, né?
Bom, a ideia era trazer esses dados, essas informações, essas notícias e também comentar sobre o BTLG. Então, obrigado pessoal e até o próximo vídeo.